Olá, meu coach, tudo bem? Bom, vamos começar falando a respeito de um tema muito interessante e muito necessário, principalmente se você está passando por um processo de coaching, qual é o objetivo do coaching? Identificar o estado inicial que você se encontra, né, e conduzir você desse estado inicial, que nós chamamos comumente do ponto A, até o estado desejado, que é o ponto B. E uma das ferramentas muito utilizadas, e que eu gosto muito, e eu acredito, chamo até de fundamental, facilitadora para a gente conseguir chegar a identificar qual é o nosso perfil comportamental e ajudar também na definição do estado atual, que muitas vezes a gente não sabe nesse perfil e acaba dificultando a encontrar esse estado atual e até onde nós queremos chegar. Eu quero comentar a respeito da metodologia DISC. Possivelmente você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto alguma coisa na internet a respeito do DISC. Eu quero comentar um pouco a respeito da origem do DISC, né? O DISC, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é a identificação dos traços comportamentais em cada indivíduo. Principalmente isso, ele é focado em identificar quais são as características, os traços comportamentais que eu possuo. Ok? Muito utilizado, pessoal, também em empresas. Eu vou comentar mais adiante. Muitas empresas utilizam dentro da sua área de recursos humanos, de RH, aplicação de testes como esse para identificar em qual posição, em qual situação a pessoa com aquele perfil consegue executar melhor suas atividades. E até mesmo para seleção. Às vezes a empresa está procurando um profissional com determinada característica para a execução de uma determinada atividade e, através daquilo, ele consegue, da aplicação desse teste, identificar qual o perfil do meu candidato nessa conquista dessa vaga. Tá bom? Bom, então, entendendo o objetivo, que é a identificação dos traços comportamentais em cada indivíduo, cada um tem a sua característica pessoal, né? Eu vou comentar mais adiante um pouquinho no decorrer dessa explanação, que nós temos dois, geralmente, bem majoritários, bem predominantes, mas todos nós temos os 4 em proporções diferentes, que eu vou comentar aqui que são esses 4, beleza? Bom, qual é a origem, então, dessa metodologia DISC? De onde surgiu isso? Quem bolou essa metodologia? Através de quem e como, tá? Bom, o DISC tem origem baseado no trabalho de um doutor chamado William Marston. Ele nasceu em 1843 e faleceu em 1947. É um estudo bem antigo e ele se baseou, ele chegou a esses resultados, essa metodologia, analisando através de pesquisas que incluem, pessoal, inclusive pesquisas na área de análises estatísticas, inclusive biofísicas. Então, é algo que foi muito testado, utilizando várias áreas de conhecimento, para possibilitar, através de recursos estatísticos, pesquisas de pessoas, comportamentos, formas de conduzir, de agir. Ele chegou à conclusão, e é um trabalho muito bacana, que é definido como DISC. E daí, hoje, existem várias empresas que empregam ferramentas baseadas nesse estudo que foi desenvolvido por William, ok? Bom, ele chegou aos resultados através de pesquisas que incluem análises estatísticas, inclusive biofísicas, comentei com você, e ele chegou a 4 tipos. Significa que todos nós temos 4 perfis comportamentais, mas em graus diferentes. Da onde vem esses perfis? Exatamente da sigla do DISC, que eu vou comentar agora, tá? Antes um pouquinho, ele trabalha basicamente em 4 dimensões. O que seriam essas 4 dimensões? Nós temos aqui D, I, S, C. O D vem de dominância, o I vem de influência, a letra S do DISC vem de estabilidade e a letra C vem de conformidade. São 4 aspectos que nós temos, ok? Por isso que ele trabalha em 2 dimensões, no seguinte sentido. Eu tenho aqui dominância e influência como um caractere horizontal, certo? E tenho também o conformidade e estabilidade em outra dimensão. Quando eu pego aqui a dimensão vertical, quando eu trato de influência e estabilidade, é voltado a pessoas, certo? E quando eu pego aqui, desse outro lado aqui, vertical, dominância e conformidade, é mais focado as pessoas que têm essa característica
em atividades de resultados focados em tarefas, ok? Eu vou comentar melhor isso quando eu estiver falando das características mais detalhadas de cada um desses perfis, ok? Bom, dentro do conceito de dominância, influência, conformidade e estabilidade, claro que o E, né, não tem a letra E aqui porque vem do inglês, também trouxemos agora, adaptamos à questão do nosso Brasil, do português, da língua portuguesa, para ficar mais fácil de ser entendido e mais fácil de ser analisado. Eu faço um paralelo à dominância, influência, estabilidade e conformidade, que são 4 características, né, diante desse estudo do Dr. William, trazendo que dominância diz respeito ao perfil executor, ok? Quando eu falo de influência, diz respeito ao perfil comunicador. Quando eu falo de estabilidade, diz respeito ao perfil planejador. Pessoas estáveis costumam ser extremamente planejadoras. E quando eu falo de conformidade, eu me refiro a pessoas com perfil analista. Pessoas que estão numa característica do DISC com a letra C de conformidade, são pessoas que são analistas, pessoas que percebem, não tomam decisões precipitadas, pessoas que pensam mais antes de tomar as decisões, são pessoas mais também caracterizadas pelo estável. Ok? Bom, o DISC, né, quando falando aqui, pessoas de dominância, né, que quando tem a letra D, que também é um perfil executor, são pessoas que têm mais facilidade para lidar com problemas e desafios. Eu vou me aprofundar mais sobre isso, tá? Pessoas que têm a característica dominante como influência, que são influentes ou comunicadores, são pessoas que também conseguem ter habilidade com pessoas, influenciar essas pessoas, conduzi-las a um grau de convencimento para o seu modo de pensar. Quando eu trato da letra de estabilidade, que é comparado ao perfil planejador, eu tenho pessoas aqui que são pessoas que estão lidando melhores com mudanças. São essas características de maneira bem geral. E quando eu tenho conformidade, que fazendo um paralelo são pessoas analistas, eu tenho pessoas que são focadas em questões de regras e procedimentos definidos por outras pessoas. Tá? Bom, eu vou estar explicando um pouquinho melhor a respeito de cada perfil desse. Até porque nos processos de coaching que a gente tem executado, uma das coisas que mais tem, a gente faz o teste, aplica, para que você consiga identificar quais são os seus, geralmente, 2 perfis dominantes. Pode ser que você tenha um dominante apenas. Casos raros, excepcionais, pode chegar até 3 dominantes, ok? Mas todos nós, eu quero deixar frisado, temos todos os 4 perfis, só que em proporções diferentes. Tem pessoas que para a dominância ela tem 70% dessa característica, e para o perfil comunicador, né, de conformidade, ela tem 65%. Já que para o perfil de influência e também de estabilidade, às vezes ela tem 17% ou 16% no outro. Isso significa que os 2 maiores aqui são os perfis dominantes dessa pessoa. E os outros 2 são perfis que ela possui, mas com um grau menor sobre a característica pessoal dela. Tá? Então vamos lá então, eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer a segunda parte, ao qual eu vou estar explicando para você a respeito com mais detalhe de todas as características, pontos fortes, pontos de melhoria de cada um desses perfis. Como cada um reage diante de um feedback e como eu vou dar, ou você vai dar um feedback para pessoas com uma dessas características. Existe uma maneira muito tranquila quando você entende, porque você consegue se comunicar melhor com a pessoa que é dominante, se você souber como tratá-la e como se comunicar com ela. Da mesma maneira como influente, uma pessoa estável, é uma pessoa que tem um grau maior de conformidade, que é a característica dos analistas. Então, vamos deixar até o próximo vídeo, ao qual você vai entender melhor e poder esclarecer melhor as características definidas sobre cada um desses perfis, que com certeza você vai identificar que você tem também eles e vai conseguir ver bem aqui as suas características dentro da segunda explicação que eu vou estar falando. Então, até o próximo vídeo, um forte abraço!
Olá, meu coach, tudo bem? Bom, agora eu quero falar com você a respeito dos entendimentos sobre os perfis comportamentais, beleza? Na primeira parte do vídeo a gente comentou sobre o DISC, o que ele é, a que ele se propõe, e nós entendemos que existe 4 perfis, no qual a maioria das pessoas possui 2, algumas possuem 3 e eventualmente algumas possuem como dominância 1 apenas. Eu comentei com vocês que eu ia explicar melhor a respeito disso, das características que cada perfil desse tem. Isso é muito bacana, essa parte, porque você vai poder se identificar, mesmo sem ter feito teste, sem ter feito avaliação, qual você mais se identifica, qual que faz mais sentido para você, que se parece mais com você. E é comum também a gente começar a avaliar, diante dos aspectos que eu vou estar colocando aqui, poxa, o fulano, o ciclano, o meu amigo, a minha pessoa da minha família, é exatamente desse jeito. E aí só também com teste que a gente consegue ter uma visão clara, a confirmação se a gente estava certo ou não. Com a habilidade que a gente vai adquirindo, a gente consegue perceber muito facilmente, batendo um papo rápido com as pessoas, qual o perfil que ela tem. Isso vai dar quando você passar a conhecer as características de cada perfil e ir treinando, né, dentro das metodologias. Mas eu vou começando a falar para você que os aspectos de cada perfil, executor, comunicador, seja qual ele for, eles seguem todo esse cenário que eu estou apresentando para vocês. Para cada perfil, por exemplo, os comunicadores, eles possuem aspectos gerais do perfil. Nós temos também características do perfil comunicador, características que nós chamamos de características altas, positivas, e características mais baixas, que são características que podemos chamar de negativas. Ao qual, para alta e para baixa, nós temos os comportamentos e as necessidades que esses perfis precisam. Dentro do critério comportamento, diante de um feedback, é um critério bem interessante. Nós vamos entender como cada perfil reage diante de um feedback. Quando você comenta com ele alguma coisa, dá um retorno a respeito, ou quer se comunicar com ele. Como é que ele reage diante de um feedback, né, de um retorno, de uma informação que você passa para ele, né, como ele age diante disso. Isso ajuda muito a nós entendermos como nos comunicarmos mais eficiente, de forma mais habilidosa com cada um desses perfis. Bom, no quesito 4, cada perfil, estou citando o exemplo do comunicador, ele também tem a síntese do perfil. O que é a síntese do perfil? É o resumo das características que cada perfil possui, de forma bem abrangente, ok? No item 5, que eu chamei de 5, nós temos para cada perfil, meu amigo, subfatores dele, que nós chamamos de subfatores do perfil, ao qual, para cada subfator, eu tenho um aspecto de sociabilidade, aspectos de entusiasmo e aspectos de confiança. Olha bem como é interessante, né? Bem detalhado através da análise comportamental, uma série de quesitos, de critérios, de características, nós podemos concluir, analisar e extrair, seja nós aplicando a nós mesmos para o nosso autoconhecimento, seja aplicando dentro do RH de uma determinada instituição, para saber como encaixar os times de trabalho, qual pessoa, com qual perfil você dá melhor. Isso é bem interessante. Bom, e o item 6, todo perfil possui pontos fortes e pontos fracos. É natural isso, né? Então, dentro de pontos fortes e pontos fracos, nós vamos analisar pontos fortes referentes às emoções, a relacionamentos e também a atividades. Da mesma maneira, os pontos fracos relacionados a emoções, relacionamentos e atividades. Ok? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou gerar um outro vídeo, que eu vou chamar de parte 3, a qual eu vou estar detalhando dentro desses critérios, dentro de aspectos gerais, características positivas e negativas, altas ou baixas, envolvendo questões comportamentais e necessidades dentro de cada perfil, comportamentos diante de um feedback, síntese do perfil, resumo das características de cada um dos 4 perfis, subfatores de cada perfil, que envolve sociabilidade, entusiasmo e confiança, e também as características de pontos fortes e pontos negativos de cada perfil. Ok? Então vamos lá, vamos direto ao próximo vídeo, ao qual eu vou estar explicando dentro de cada perfil, começando pelo perfil comunicador,
todas esses critérios, essas características, detalhada um pouco mais para você entender. Então vamos lá, até o próximo vídeo. Olá, vamos lá então? Continuando a explanação a respeito dos perfis, relembrando que nós estamos falando a respeito dos, entendendo os perfis comportamentais. Na sequência nós tratamos nos vídeos anteriores a respeito do que seria a metodologia DISC. Depois, no segundo vídeo, nós falamos das características que envolvem, né, os perfis comportamentais. Eles são divididos em todos os aspectos gerais, características altas e baixas, comportamento diante de um feedback, síntese do perfil, subfatores do perfil relacionado à sociabilidade, entusiasmo e confiança, pontos fortes e pontos fracos dos perfis relacionados a emoções, relacionamentos e também atividades. Agora eu quero começar a falar a respeito de cada um dos perfis dentro desses parâmetros. Vou começar falando para você a respeito do perfil dos comunicadores. Talvez você também se encaixe nesse perfil, ou não, ou alguém que você conhece participa, ou tem esse perfil como característica predominante. Bom, pessoal, os comunicadores, eles são extrovertidos, são falantes, ativos e não apreciam monotonias, mas se adaptam com facilidade. Esse tipo de perfil tem facilidade na comunicação e passam de um assunto a outro com rapidez. Gostam de trabalhos que envolvam movimentação e autonomia. Outras coisas relacionadas a ele é que eles precisam do contato interpessoal e de um ambiente harmonioso. Entretanto, não gostam de passar-se despercebidos. É amigo de todos e atua melhor em equipe. É uma das características desse perfil comunicador. Pessoas que são comunicadores são pessoas vaidosas e que admiram sua projeção pessoal e social. É imaginativo e tem sentimentos artísticos. Apresenta sensatez e agilidade em suas atitudes. Os comunicadores são festivos, animados e descontraídos. Gostam de viajar e sair. Essas características os tornam mais sociáveis com pessoas do mesmo grupo. São extremamente comunicativos e alegres e tendem a serem líderes. Isso é muito bacana. Supondo que se consiga chamar a atenção do comunicador para explicar sua tarefa, será sempre necessário monitorá-lo para que ele não se desvie do objetivo. Com relação ao quesito que nós comentamos, a respeito das características, né, comportamentais ligadas a positivas e negativas ou baixas desse perfil comunicador, nós temos como comportamentos alto. O comportamento dele é comunicativo, persuasivo, entusiasmado, empático, otimista. Ele delega autoridade e se relaciona com novas pessoas com facilidade. Com relação a características baixas, ou seja, características que precisam ser melhoradas, trabalhadas nesse perfil, nós encontramos a questão de ser analista, realista, reservado, cuidadoso, pensativo, sério, orientado para o trabalho. Esses são critérios que nós chamamos de características negativas ou características que ele tem mais baixas, que não são predominantes, que precisam ser trabalhadas. Com relação a pontos positivos, características positivas altas em relação à necessidade, nós encontramos reconhecimento social, construir um consenso, símbolos de status e prestígio, fazer parte da equipe é um ponto forte desse perfil comunicador, aceitação social, oportunidade para vender a si mesmo. Como contrapartida, em aspectos não tão favoráveis a esse perfil comunicador, nós temos a questão de tempo para pensar, privacidade, trabalhar com ambientes não muito políticos. O comunicador ele gosta de ambientes que não sejam dessa maneira, ambientes muito políticos, assim, ele não tem muita habilidade. Reconhecimento pelos resultados técnicos e intelectuais. Isso são características que nós encontramos também. Ele precisa de tempo para introspecção. Estar sozinho em silêncio é algo que não agrada muito uma pessoa com perfil comunicador. Ok? Então, isso é relacionado às necessidades dos perfis. Bom, e agora, diante do critério de feedback, comportamento diante de um feedback, como reage um comunicador? Bom, num primeiro momento de feedback, o comunicador pode se colocar numa posição de vítima. É mais eficaz tratá-lo de forma indiferente e ele aí se esforçará para reconquistar as atenções.
Isso aí é muito interessante. Você quer realmente dar um feedback, ter sucesso na comunicação com uma pessoa do perfil comunicador, tratá-lo como indiferença, pode fazê-lo a se esforçar para reconquistar a atenção do grupo e das pessoas. Beleza? Vamos lá. Síntese, né? Um resumo do perfil comunicador, pessoal. O que nós encontramos aqui? Bom, palavra-chave que representa esse perfil: entusiasmo, diversão e imagem. Sob tensão, ele pode prometer o que não dá conta de entregar. É uma das características desse perfil. Tá? Muitas vezes o comunicador, ele promete muitas coisas, mas acaba se embananando e não dá conta de entregar boa parte das coisas que ele planejou. E isso aí é uma característica que tem que ser observada se você lida com alguém que tem esse perfil. Bom, principais necessidades de um comunicador é ser notado. Não gosta de rotinas e detalhes. Afasta-se com o desprestígio. Em qualquer situação que o comunicador se veja desprestigiado, ele tende a recuar, ele tende a se afastar. Isso aí é muito importante nós atentarmos. Para incentivar um comunicador, o que é necessário? Deixá-lo ser notado e admirado. Se você deixar ele ser notado, ele se sentir admirado, você vai conseguir motivá-lo, incentivá-lo dentro de um contexto de atividades e tarefas que você esteja trabalhando com ele, ou mesmo um relacionamento interpessoal. Para conseguir o que quer, o comunicador persuade usando habilidades sociais e novas ideias. Isso é uma característica dele. Ele busca persuadir as pessoas usando habilidades sociais e também com novas ideias que surgem. O estímulo para executar as tarefas é uma maneira bem tranquila de trabalhar isso. Para você estimular um comunicador a executar tarefas, você tem que deixá-lo num ambiente extrovertido e animado, rodeado de pessoas de alto desempenho, não se esquecendo de também monitorar. Porque, como nós vimos acima, ele promete muitas coisas e às vezes não consegue cumprir. Então, tem que estar sempre sob monitoração. Ok? Bom, agora vamos contar os subfatores do item 5, subfatores de cada perfil. E no caso do comunicador, nós temos subfatores relacionados à sociabilidade, entusiasmo e autoconfiança. Bom, tratando cada um desses de maneira individualizada. Bom, como subfator de sociabilidade, nós encontramos a comunicação é um elemento mais forte desse estilo. A sociabilidade ganha força quando o executor é baixo. Isso acontece, essa pessoa, né, se isso acontece, está acontecendo com essa pessoa, não voltará para resultados de competitividade. Neste caso, a pessoa é muito extrovertida, não conseguindo se concentrar com facilidade nas tarefas do dia a dia, devido às oportunidades de interagir-se socialmente, com o critério sociabilidade. Como subfator associado ao perfil, no critério entusiasmo, esse subfator tem muito a ver com a sociabilidade, acrescido de entrega, energia e ritmo. A natureza dessa pessoa pode servir para motivar o outro. Essa característica ganha força na medida em que não existe a passividade e a alta dose de paciência do planejador. No critério pessoal de autoconfiança, o comunicador, esse perfil representa pessoas que raramente têm dúvidas sobre como agir. Eles lidam muito bem em qualquer situação. Como essa pessoa é autoconfiante, demais, às vezes podem agir por impulso. Geralmente, essa característica ganha força quando a pessoa tem um perfil analista baixo. Nós vamos ver que muitas vezes eu posso ter um comunicador predominante, mas eu sou baixo no critério analista, ok? Bom, e os pontos fortes, né? E os pontos fracos do perfil comunicador? Bom, pontos fortes, emoções. Com relação a emoções, ele é afável e vivaz. Conversa bastante, nunca lhe falta assunto, despreocupado, nunca se preocupa com o futuro, nem se aborrece com o passado. Sabe narrar histórias como ninguém. Vive no presente, sua conversa é contagiante e possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Bom, com um ponto forte em relacionamentos, ele faz amigos com facilidade. É interessado por todos, é agradável e otimista, sempre amável, sorridente, é terno e passivo. Sua conversa é cheia de calor humano, participa das alegrias e tristezas dos outros. Na questão de atividades, como ponto forte, do perfil comunicador, ele dá uma impressão boa sempre. Ele procura nunca se entediar, pois vive no presente. É bem dotado,
facilmente se envolve em planos e novos projetos, cria entusiasmo nas pessoas que convivem com ele. Bom, em relação agora aos pontos, né, que tem que ser desenvolvidos nessa característica, nesse perfil do comunicador, ele tem relação a emoções. Um comunicador, ele tem uma facilidade muito grande de chorar. Ele chora com facilidade, ele é emocionalmente imprevisível, inquieto, ele entra em cólera espontaneamente, exagera a verdade, pode parecer falso muitas vezes, não possui autocontrole, toma decisões ao sabor da emoção, compra impulsivamente e também é ingênuo, muitas vezes infantil. Ele age impetuosamente. É bom conhecermos essas características, porque se existe, nós estamos como predominante como comunicador, nós temos que entender os pontos fracos, ou se nós nos relacionamos com alguém que tem esse perfil. Com relação aos relacionamentos, pontos de melhoria, ele não presta atenção aos outros, tem pouca vontade, pouca convicção, está sempre buscando aprovação, gosta das pessoas, mas também as esquece, sempre arranja desculpa para suas negligências. Fala demasiadamente acerca de si mesmo, esquece compromissos e obrigações com muita facilidade. Outro ponto de melhoria agora na questão de atividades, complementando, né, ele é completamente desorganizado, pessoal. Não se pode confiar muito nele, no que ele fala, tá? Está sempre atrasado, não tem autodisciplina, perde tempo conversando quando deveria estar trabalhando. Tem muitos projetos não terminados, é facilmente desviado dos seus objetivos e quase nunca atinge seus objetivos. Entendendo que esses são pontos que necessitam ser trabalhados. Claro, são características negativas do perfil, mas que podem ser potencializados e melhorados no momento que cada um de nós que tem esse perfil temos consciência dele, certo? Bom, vamos lá então agora. E como são os executores? Nós falamos dos comunicadores e as pessoas que têm o perfil executor também. Como é que é? Um executor, pessoal, ele é uma pessoa ativa, otimista e dinâmica. É um líder nato, não tem medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. É trabalhador, tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação e perseverança. O que caracteriza esse perfil é a força de vontade. Seu raciocínio tende ao lógico dedutivo, a sua imaginação e o juízo normalmente são equilibrados. Aprecia desafios e os obstáculos o estimulam a agir cada vez mais. Tem autonomia, independência e sabe se impor aos demais. É autoconfiante e tem características de líder. Pode ser autoritário e um tanto quanto inflexível também. Acredita no seu ponto de vista, por isso luta pelas suas ideias. Tente primeiro executar para depois pensar em como fazer. Para tarefas rápidas que necessitam de iniciativa e determinação, o executor poderá ser a pessoa mais indicada, desde que ninguém se coloque à sua frente, pois este certamente será atropelado por as pessoas que possuem esse perfil, o perfil executor. Bom, com relação aos critérios, né, que nós chamamos de comportamentos, né, características altas e baixas, como a gente comentou do perfil anterior, bom, com características altas positivas, o comportamento dele é um comportamento autoconfiante e tem iniciativa própria, aceita desafios e é competitivo, individualista e empreendedor. Como características baixas a serem trabalhadas, é a questão de cooperador e agradável, aceita as políticas da empresa, buscar harmonia e é avesso a riscos, aceita as coisas que estão, trabalha em equipe. Com relação a critério positivo, né, características altas, em relação a necessidades de uma pessoa que possui o perfil executor, nós temos a competição, é uma necessidade grande dele, ele precisa sentir que vai vencer, resolver os problemas do seu jeito, liberdade para agir individualmente, reconhecimento pelas suas ideias, controle de suas próprias atividades, oportunidade de provar sempre a sua capacidade. Nos aspectos negativos, no critério de necessidades, aspectos que devem ser trabalhados, ele precisa de apoio e ausência de competição individual, reconhecimento da equipe, supervisão compreensiva, encorajamento, harmonia, não se encontrar em atrito e ele não gosta de ter que tomar decisões que envolvam riscos para ele, ok? Diante de um feedback,
Ao dar um feedback a um executor, é muito importante que você entenda o seguinte, que deve fazê-lo pensar que poderia ser melhor no que ele é. O desafio o motiva, essa é a grande razão. Tirar seu poder e autonomia vai sempre desanimá-lo, desmotivá-lo. Estou repetindo, um perfil executor, quando você for dar um feedback, estiver se relacionando com ele, você deve sempre fazê-lo pensar que ele pode ser melhor naquilo que ele está fazendo. Porque o desafio o motiva. Já tirar o poder e a autonomia, olha, joga ele para baixo. Ok? Vemos aí que é muito importante conhecer as características de cada perfil, porque, claro, eu estou explanando, passando, mas é importante que você estude detalhadamente depois cada um desses aspectos e tente encaixar, né, dentro de uma característica que você tenha, se você tiver esse perfil. Bom, síntese, o resumo do perfil executor. Palavras-chave que chegam para ele é resultado direto e decisivo. Sob tensão, no desequilíbrio, pode agir com falta de respeito com outras pessoas. Bom, principal necessidade desse perfil, ele precisa dominar a situação que ele se encontra. Ele não gosta de quê? De falta de objetividade e ineficiência. Para incentivá-lo, você tem que dar liberdade de ação. E para conseguir o que quer, ele se pauta em seus resultados, sempre. Estímulo para executar a tarefa, você quer estimular um executor, dê desafios para ele. É muito claro e muito simples. Quer que ele realmente execute e tenha motivação para fazer uma determinada atividade, desafio a executar aquela atividade. Estimule nesse ponto que você vai conseguir extrair o melhor desse perfil. Subfatores do autoexecutor, nós podemos citar, dentro do critério determinação, esse subfator aparece quando o executor é consideravelmente mais alto que o comunicador. O que eu estou dizendo? Quando o perfil do executor é mais alto do que o perfil comunicador. Lembrando que todos nós temos os 4 perfis, em graus diferentes. Caso ele não tenha nenhuma sociabilidade do comunicador, essa pessoa terá pouco interesse em assuntos pessoais. Logo, a determinação ganha grande destaque. Essa pessoa apresenta uma visão objetiva e analítica em relação às coisas e possui foco, não desistindo dos seus objetivos. Com relação ao subfator alto, ligado à automotivação, a automotivação aparece quando não há necessidade de segurança e passividade do planejador alto. Então, a ação passa a ter ingredientes fundamentais nesse subfator. Essa pessoa precisa estar ativa durante todo o tempo e é muito impaciente também com aqueles que não querem ou não são capazes de acompanhar o seu ritmo. Eles buscam conseguir suas ambições e metas a afinco. Bom, no questão do fator alto, ligado à independência, esse subfator aparece quando o perfil executor é mais alto do que o perfil analista, ok? Para uma pessoa independente, ser submetido, na verdade, a regras e procedimentos, logo estará frustrada. Geralmente, prefere agir de acordo com suas próprias ideias e frequentemente trabalha de forma mais isolada, bem típico de um empreendedor. Com relação aos pontos fortes, no critério emoções, nós vemos que ele é autoconfiante e firme ao tomar decisões. Possui vontade e determinações fortes. É otimista, autossuficiente, destemido e corajoso. Com relação a pontos fortes ligados a relacionamentos, ele não aceita que outra pessoa possa fazer o que ele não pode fazer. Entende? Ele não aceita o que outra pessoa pode fazer que ele não consegue. Não se desanima facilmente, tem força de liderança, é bom julgador das pessoas, bom incentivador também, sabe exortar bem, nunca é intimidado, na verdade, pelas circunstâncias. Com relação a atividades, como ponto forte, sabe organizar e promover eventos, é resoluto e possui habilidades intuitivas para tomar decisões. É rápido e eficiente em emergências, tem raciocínio rápido e mente atilada. Possui grande capacidade também de ação. Ele não hesita. Pontos de desenvolvimento, também ligados a aspectos emocionais, relacionamentos e atividades, nós podemos ver que são pontos que tem que desenvolver. Em relação às emoções, nós temos, ele tem acesso a cóleras violentas, fortemente obstinado, insensível aos problemas dos outros, frio e sem sentimentos, tem pouca apreciação da estética, insensível e duro, impetuoso e violento e irrita-se com lágrimas.
Vamos lá então os aspectos negativos, né, que precisam ser trabalhados com relação aos relacionamentos. Ele é incompassivo, toma decisões para os outros, cruel, áspero e sarcástico, tende a dominar o grupo, arrogante e mandão, usa as pessoas para o seu próprio benefício, inclemente e vingativo também, tem tendência para ser intolerante, é orgulhoso e dominador ou dominadora. No ponto de melhorias relacionados, né, à atividade, nós vemos que sofre de excesso de autoconfiança. O perfil ele é ardiloso, preconceituoso, obstinado, aborrece com detalhes pequenos, não tem capacidade de análise, força os outros a concordar em seu plano de trabalho, é cansativo e difícil de satisfazer-se, tem tempo apenas para seus próprios planos e interesses. Então aí a gente consegue perceber bem as características desse perfil. Já agora, falando de outro perfil, que são os planejadores. Vamos lá. Os planejadores, pessoal, são pessoas calmas e tranquilas, prudentes e autocontroladas. Gostam de rotina e atuam em conformidade com normas e regras estabelecidas. Por isso, sentem-se bem quando acompanhadas de pessoas mais ativas e dinâmicas. Decidem sem pressão e frequentemente com bom senso. São flexíveis, seu caráter e ritmo são constantes e disciplinados. São pacientes, observadores, passivos e têm boa memória, mas podem carecer de aptidões criativas. Em situações emergenciais, os planejadores agem com tranquilidade. O planejador é introvertido e tem uma tranquilidade singular que lhe confere um perfil de fácil relacionamento, manso e bem equilibrado. Esse profissional planeja a melhor forma de executar uma tarefa antes de iniciar. Após o início, o planejador seguirá por conta própria até o fim. Olha que bacana. Ligado aos pontos que nós vemos como características altas e baixas, características altas ligadas aos comportamentos, nós vemos que ele é um estável, paciente, deliberativo, ritmo constante, calmo, confortável com o conhecimento. Já em critérios baixos, é impaciente, incansável, tenso, intenso, tende a comandar, impaciente com rotinas, tem senso de urgência e um ritmo rápido. Bom, em relação às necessidades no critério positivo, ambiente de trabalho estável, segurança, não sofrer pressão, apoio ao trabalhar em equipe, ele precisa, né, e tem esse apoio, fornece esse apoio às pessoas, e pessoas, trabalhos familiares, não ter muitas prioridades, não ter, né, de mudar das prioridades já definidas e reconhecimento por tempo de casa. Em relação às necessidades e aspectos que tem que trabalhar, variedade, agir segundo o seu livre-arbítrio, não ter que repetir tarefas, mudar o ritmo, ter liberdade de movimento e mobilidade. Como dar um feedback a esse perfil, né? Ou seja, como é que eu dou um feedback a uma pessoa que tem um perfil dominante, planejador? Por ser mais individualista, o feedback refere-se ao planejador, tem mais efetivo quando se coloca diante de um desafio à sua capacidade. Ou seja, referente ao planejador, tem mais efetivo quando coloca diante de um desafio à capacidade que ele tem. Então, buscando agora a síntese do perfil, o resumo desse perfil, palavras-chave que podem representá-lo: estabilidade, paciência e processos. Sob tensão, no desequilíbrio, pode apresentar medos de magoar. Principal necessidade do perfil planejador é a associação, sentimento de pertencimento a um grupo, ao todo. Não gosta de quê? Mudanças frequentes, impaciência e falta de harmonia. Para incentivar um planejador, nós temos que fazer o quê? Reconheça seu envolvimento e deixe transparecer sua confiança nele enquanto pessoa. Para conseguir o que quer, o que ele faz? Ele procura se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno, por característica de ser um planejador. Estímulo para executar tarefas. O que você faz para estimular alguém do perfil planejador a executar alguma atividade? Dê apoio e o estimule a dar mais de si. Subfatores agora do perfil planejador, nós temos um quesito paciência, né? É uma característica bem interessante. Esse subfator apresenta pouco senso de urgência, adotando um ritmo mais lento por conta de manter tudo organizado, mas tão excelentes para trabalhar em situações que são repetitivas,
Geralmente, eles são submissos e leais. Essas características se tornam mais fortes quando o executor é mais baixo do que o perfil atual. E comprometer a qualidade de detalhes. Em relação ao subfator alto, desse perfil planejador, nós podemos ter a consideração. O que nós podemos falar sobre isso? Essas pessoas são cuidadosas com suas palavras e poucas vezes agem por impulsos. Apesar de apresentarem dificuldades com prazos, suas qualidades são a confiabilidade e a estabilidade que trazem para o trabalho. Essa característica se torna mais forte quando não existe a impulsividade e a impaciência do comunicador que está abaixo. Ok? Em relação ao planejador, pontos altos, também podemos encontrar persistência. As pessoas com alta persistência procuram manter as coisas como estão, mostrando grande lealdade e resistência na defesa do seu ambiente de trabalho. Geralmente, essas pessoas também têm características que ganham força, e não se depende dos outros critérios que podemos encontrar, ligado a diversos pontos de vista do analista alto. E os pontos fortes, pessoal? Um ponto forte ligado a emoções, relacionamentos e atividades desse perfil. Com relação às emoções, ele é calmo e digno de toda a confiança. Boa índole, de fácil convivência, alegre e agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer. Bom coração, pacifista, tem muito senso de justiça própria também. Com o quesito relacionamentos, é de agradável convivência, ele sempre tem muitos amigos, tem senso de humor, exerce uma influência conciliadora sobre os outros, constante e fiel, diplomata e pacifista, é um bom ouvinte, é um amigo fiel, dá conselho somente quando é solicitado também. Em relação às atividades, ele trabalha bem mesmo sob grande tensão. Acha sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas. É observador, eficiente e caprichoso, planeja o trabalho antes de executá-lo. Tem influência estabilizadora. Seu trabalho é digno de confiança. Bom, quanto aos pontos de desenvolvimento, em relação às emoções, falta-lhe confiança, autoconfiança. Pessimista e temeroso. Preocupa-se com excessividade, raramente dá gargalhada. Passivo e indiferente. Em relação aos relacionamentos, pode parecer muitas vezes egoísta. Examina as pessoas com indiferença e não tem muito entusiasmo. Em alguns momentos, apresenta-se teimoso também. Por ser reservado, pode parecer indiferente aos outros. Não é muito cordial. Muitas vezes apresenta uma atitude de superioridade, referente ao grupo ou a outras pessoas. Em relação à atividade, ele é um espectador da vida, é calmo, sereno, sem envolver-se. Em algumas situações, apresenta-se lento também e preguiçoso. Não gosta de liderar, tem dificuldade em se motivar, isso é muito importante se atentar, é indeciso, protege-se contra envolvimentos emocionais, é muito na dele, tem receio de se envolver emocionalmente, pode vir a encorajar outros e também opõe-se a mudanças. Vamos tratar agora das características do perfil analista, nosso último perfil a ser tratado. Bom, pessoal, os analistas têm característica dos gênios, Característica dos gênios, os analistas são preocupados, rígidos, porém calmos. Seu comportamento com as pessoas é discreto e tende-se a serem pessoas caladas e retraídas. Sua grande desvantagem, na verdade, é serem pessimistas, porém possuem facilidade na arte de serem mais sensíveis. Agilidade, inteligência e intelectualidade. Tem habilidade com tarefas detalhadas e de improvisação rápida. Prefere atuar com estímulos dos demais também. Geralmente é o tipo de funcionário leal e compromete-se com o trabalho. Gosta de surpreender e é sensível a críticas, magoando-se com certa facilidade. É intuitivo, curioso e tem inteligência verbal. Observa as oportunidades e apresenta soluções momentâneas para problemas que muitas vezes são urgentes. Por ser extremamente perfeccionista, deve ser motivado até o fim de uma atividade, devendo ser constantemente estimulado para que vença a fase do pensar e do fazer, necessitando de esforço de aprovação, pois sempre pensa que seu trabalho está imperfeito. Nos quesitos altos, nos pontos positivos, nós encontramos na questão de comportamental, nós vemos que ele é preciso, atento aos detalhes,
diligente, organizado, autodisciplinado e conservador. Com relação a características mais baixas, flexível, tolerante com riscos ou incertezas, livre de delegações de detalhes, não conformista, informal, casual, desorganizado, agressivo quando criticado ou também rejeitado. No questão de necessidades, considerando os aspectos positivos, conhecimento específico do trabalho muito engrandece ele, certeza, compreensão exata das regras que existem, tempo para estudar e treinar-se, ver o produto acabado, não ser exposto a risco de errar, reconhecimento por um trabalho sem erros. Com aspectos que precisam ser trabalhados, ele tem a liberdade de expressão, prefere delegar, ausência de controles rígidos também, não ser controlado, ambiente de trabalho descentralizado, oportunidade de uma aproximação, flexível com o trabalho, liberdade para fazer exceções. E agora, como é que a gente faz para dar um feedback, né? Para ter uma boa comunicação com esse perfil? Diante de um feedback mal elaborado tende a reforçar a tendência de autoavaliação negativa que o analista tem de si mesmo. Já uma boa devolutiva deve ser sempre construtiva e estimulante. Quando for necessária uma bronca, deve ser individual e não diante de outras pessoas. Essa regra também serve no geral também, né? E deve-se lembrar que os efeitos de uma repreensão são bastante duradouros no perfil analista, viu? E podem ficar remoendo frases por frase durante um longo tempo. Ele guarda facilmente rancor. Então, cuidado na hora de for exortar ou dar um feedback para uma pessoa com perfil analista. A síntese do perfil, se a gente for resumir ele, nós temos como palavra-chave: exatidão, correto e cuidadoso. Sobre tensão no desequilíbrio, pode se calar ou se retirar. Principal necessidade desse perfil é segurança. E o que ele não gosta? De imprevistos e riscos. Para incentivá-lo, o que precisa fazer? Você ofereça segurança e garantias. Para conseguir o que quer, o que ele faz? Aprofunda-se no conhecimento e se especializa. Estímulo para executar tarefas. Como você consegue estimular uma pessoa com perfil analista? Deve ser constantemente estimulado a colocar em prática o que foi pensado e sempre dando reforço de aprovação. Subfatores do perfil analista pessoal: conexão, exatidão e perceptividade. No questão de conexão, totalmente orientado para as regras, usando de regulamentos e procedimentos como parâmetros para apoiar suas ideias. Quando se fala de conexão, é pela necessidade de sentir apoiado pela equipe. Com relação à exatidão, é uma pessoa cautelosa que odeia cometer erros, verificando várias vezes seu trabalho. Por ser uma pessoa com pouco, uma pessoa que pouco corre risco, a segurança é muito importante para ele. Raramente revela informações pessoais. Essa característica se intensifica quando não conta com sociabilidade e o interesse que os comunicadores têm pelas pessoas. No quesito perceptividade, as pessoas que apresentam essa característica têm uma sensibilidade para notar sutilezas que outras pessoas não percebem muitas vezes em seu meio ambiente. Essa característica sobressai quando não conta com a preocupação que o planejador tem em relação aos problemas dos outros e que sua capacidade de concentração. Como pontos fortes relacionados a emoções, relacionamentos e atividades, em relação às emoções, ele ama a música e as artes, natureza rica e sensível, capacidade analítica, reage fortemente a emoções, pensador profundo dado à reflexão. No quesito relacionamentos, amigo em que se pode confiar. Amigo ao ponto do auto-sacrifício, inclusive. Faz amigos cautelosamente, tem profunda afeição pelos amigos. Com relação a atividades, forte tendência para perfeccionismo, gosta de trabalho analítico e detalhado, tem autodisciplina também, sempre leva a cabo o que começa. Isso é muito interessante. Grande pendor para o trabalho intelectual e também criativo. Tem consciencioso ao ponto de observar minúcias, bem dotado, com tendências para gênio. Alguns pontos de desenvolvimento desse perfil. Em relação às emoções, muitas vezes pode se apresentar depressivo e triste, pessimista, gosta de sofrer, ser mártir, hipocondríaco, introspectivo ao ponto de prejudicar-se, orgulhoso também. Com relação aos relacionamentos, ele critica os defeitos dos outros, busca sempre a perfeição e julga tudo de acordo com seus ideais.
é temeroso com o que os outros pensam dele, desconfia de todos. Pode ser um violento, ter um violento acesso de cólera após um prolongado período de animosidade. Muitas vezes sente-se ferido profundamente, desagrada-se daqueles que se opõem a ele. É de difícil convivência também. Em relação ao ponto de desenvolvimento ligado à atividade, ele é indeciso, muito teórico e pouco prático, cansa-se facilmente, hesita muito para iniciar novas empreitadas, analisa exageradamente, o que o leva a desencorajar-se. Sua ocupação na vida tem que exigir o máximo de sacrifício, abnegação e serviço. Fica deprimido com suas criações. Um resumo pessoal de cada perfil agora, que nós já comentamos, só para clarear mais as ideias. O perfil executor, autoconfiante, enérgico e dominante, gosta de desafios, competitivo e audacioso, destemido e corajoso. Perfil comunicador, comunicativo, persuasivo, entusiasmado, otimista, fácil de se relacionar. Planejador, é uma pessoa estável, paciente, calma, tem ritmo constante e é conservadora. Já o perfil analista, que nós vimos por último, ele é preciso, atento aos detalhes, diligente, organizado e conservador. E com relação a alguns medos de cada perfil comportamental desse. Bom, pessoal, o perfil comportamental de um comunicador, ele tem medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de perder a qualidade de vida, deixando de fazer o que lhe dá prazer. Já o executor, medo de perder a posição. Bom, pessoal, gravando, no final do último vídeo, acabou que o tamanho do arquivo ficou muito grande e eu não consegui concluir, então vou voltando a falar agora a respeito dos medos de cada perfil, ok? Bom, o perfil comunicador, ele tem medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de perder a qualidade de vida, deixando de fazer o que lhe dá prazer. Com relação ao perfil executor, medo de perder a posição, medo do fracasso, medo também de reconhecer que errou, medo de perder a autonomia. Com relação ao planejador, medo da mudança, medo da opinião dos outros, medo de se machucar nos relacionamentos e medo de perder o controle. Com relação ao perfil analista, ele tem medo de não ser avaliado em todas as suas possibilidades, medo dos confrontos, medo de se tornar ridículo, medo do ridículo e medo de não fazer com perfeição tudo que você propõe. Então, basicamente, o que eu queria falar a respeito dos perfis é em relação a todos esses aspectos. Espero que eu tenha cumprido essa função. Eu preparei esse texto, esse documento, na verdade, que eu chamo dele um documento feito em vídeo, para tentar facilitar o teu entendimento diante dos perfis. Se eu fosse utilizar isso aqui, essa explicação, dentro de uma sessão de coaching, talvez eu não conseguiria concluir ela em uma sessão, com essa riqueza de detalhes. Claro que eu estou seguindo toda uma metodologia, todo um contexto, e essa aula foi preparada para que você possa revê-la, que você possa também buscar mais informação e se entender melhor em relação a cada perfil. Eu acho muito importante para você entender cada perfil desse, porque no dia a dia, nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, na sua profissão, se você trabalha na área de vendas, se você é advogado, se é médico, em todas as áreas da sua vida, você vai precisar, se você utilizar isso, esse conhecimento, você consegue extrair com muita eficiência muito mais resultados. E principalmente, como o grande ditado que eu gosto, conhecer a si próprio primeiro é muito fundamental. Se nós nos conhecemos, principalmente os aspectos se nós somos bons e os pontos de melhoria que eu explanei aqui durante todos esses vídeos passados, a gente consegue pegar cada ponto desse e criar uma estratégia, muitas vezes auxiliado até por um processo de coaching, para reforçar esses aspectos e trabalhá-los dentro de metas. E com isso nós conseguimos entender que o processo de evolução não acaba nunca, mas quando a gente conhece a nós próprios, fica muito mais fácil. Porque senão você vai ficar sempre pensando, eu tenho que melhorar em alguma coisa, em um quesito pessoal, particular. Mas quando você conhece o teu perfil, você vai direto ao ponto. Então é isso aí, vamos